Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, que alegria receber vocês em mais um programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Eu sou Helena Cristina Grilli e é uma honra estar com vocês neste momento tão especial, levando uma palavra de esperança, uma palavra de fé e encorajamento para o seu coração. Todos os domingos estamos juntos pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9, compartilhando mensagens inspiradas na palavra de Deus, louvores que fortalecem a alma e testemunhos que nos lembram que o Senhor continua realizando milagres. Quero também agradecer com muito carinho todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Que Deus recompense o carinho de cada inscrito, de cada pessoa que compartilha os programas e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho cada vez mais longe. Talvez você esteja nos ouvindo agora
agora em sua casa, no trabalho, no carro, na estrada, em uma fazenda, em um hospital, em uma clínica, em um escritório, em um presídio, em uma cela ou até mesmo enquanto realiza suas atividades do dia. Onde quer que você esteja, saiba de uma coisa: Deus sabe exatamente onde você está e conhece tudo o que está acontecendo em sua vida. Talvez você tenha ligado o rádio hoje sem imaginar que Deus já havia preparado este encontro com você. Não existe coincidência quando o Senhor está conduzindo os nossos passos. Se esta mensagem chegou até os seus ouvidos, creia, Deus deseja falar ao seu coração. Hoje o tema de nosso programa é Quando Jesus nos desperta do pesadelo da vida. E eu quero conversar com você hoje sobre um tema que talvez represente a história de muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Sabe, meus amigos, sabe, minhas amigas, existem momentos na vida em que parece que entramos na contramão da nossa própria história. O hino que ouvimos na abertura do programa nos dizia: hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. E é uma declaração poderosa, é uma declaração de alguém que venceu. Porque quantas vezes a gente mergulha em abismos de tristeza, pisa em espinhos dolorosos e sente que a nossa alma está simplesmente vagando na escuridão. Existem pessoas que continuam respirando, trabalhando, sorrindo para os outros, mas por dentro vivem como quem está preso em um pesadelo. É um casamento que acabou, uma dependência que destruiu sonhos, uma depressão silenciosa, uma culpa que nunca foi confessada, uma vida sem propósito, um coração cansado de lutar. Pessoas que olham para trás e enxergam apenas escolhas erradas, feridas profundas, perdas, fracassos e lembranças que ainda machucam. Momentos em que somos barco à deriva, noite sem lua e fonte seca. E este louvor nos lembra que não importa o tamanho do abismo em que você esteve ou está. Para Jesus, não existe coração tão quebrado que ele não possa consertar, nem alma tão ferida que ele não possa curar. Ele é aquele que nos desperta do pesadelo e nos devolve a alegria de viver, transformando a nossa fonte seca em um verdadeiro oceano de graça e verdade. Se você já viveu essa transformação, glorifique a Deus por seu dia de hoje ser um dia de sol. E se você ainda está enfrentando o seu temporal, creia, a sua história não termina na escuridão. E para continuar neste clima de fé, nesse clima de esperança e neste clima de vitória, vamos ouvir agora mais um louvor especial, que vai fortalecer o seu coração e te lembrar que o mesmo Deus que te arrancou do abismo está cuidando de cada detalhe do seu amanhã. Fique ligado. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Muitos olham para mim e não conseguem entender como é que nessa prova eu ainda consigo crer. Sim, às vezes estou bem, mas nem sempre é assim. Muitas vezes firme e forte, outras penso que é o fim. Mas eu não consigo não crer. Minha fé mesmo pequena me fará vencer, pois entendi que quem resolve tudo não sou eu. Eu vou até onde Ele permite, o resto é com meu Deus. Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre
tudo fechado e a porta está fechada, eu vou continuar crendo. Continua crendo. Se não sei como agir, ao invés de desistir, eu vou continuar crendo. Continua crendo. Pois eu não consigo não crer. Minha fé mesmo pequena me fará vencer. Que quem resolve tudo não sou eu. Eu vou até onde Ele permite, o resto é com meu Deus. Diga! Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus. Ele falou sobre as muitas aflições, mas que nele eu deixasse todas as preocupações. Nem sempre sei o que vai acontecer, mas uma coisa já é certa, eu não consigo não crer. Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus. A minha fonte sempre é Deus. A minha fonte sempre é Deus. Aleluia. Ele é nossa fonte, é o nosso destino. Aleluia. Glorifique ao Deus que é a nossa força. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi. Acabamos de ouvir mais um louvor que falou profundamente ao nosso coração. Hoje, o tema do programa Vida Plena é quando Jesus nos desperta do pesadelo da vida. No primeiro louvor, ouvimos o testemunho de alguém que caminhou sem rumo, mergulhou na dor, experimentou a tristeza e viveu a própria vida em pedaços. Mas Jesus entrou em sua história, arrancou-os da garra da morte e lhe deu um novo começo. Aquele que vivia um pesadelo pôde dizer: acordei de um pesadelo e voltei a viver. Talvez esta seja a sua história. Talvez Jesus tenha resgatado você de um momento que parecia não ter saída. E olhando para trás, você reconhece que foi a graça de Deus que o trouxe até aqui. Mas a caminhada cristã não termina quando somos despertados deste pesadelo. Depois da restauração, continuamos enfrentando desafios. Continuamos enfrentando lutas e dias difíceis. Há momentos em que o coração se entristece, as forças parecem acabar e até a nossa fé é colocada à prova. Foi exatamente isto que o segundo louvor nos lembrou. As pessoas muitas vezes olham para alguém que permanece firme e imaginam que esta pessoa nunca desanima, que esta pessoa nunca chora e que esta pessoa nunca sente medo. Mas a verdade é que todos nós temos os nossos dias de fraqueza. A diferença está em onde buscamos forças. O louvor declarou uma verdade que todo cristão precisa guardar no coração. Eu nunca fui forte, sempre foi Deus.
E é Deus quem nos sustenta quando pensamos que não vamos conseguir. É Deus quem nos leva ou nos levanta quando caímos. É Deus quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido. Reconhecer a nossa fraqueza não é sinal de derrota. É reconhecer que dependemos completamente do Senhor. E é justamente nessa dependência que encontramos a verdadeira força para continuarmos caminhando. E para dar continuidade a esta reflexão, vamos meditar os Salmos 40, versículos 1 a 3. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Esse salmo nos mostra que Deus é especialista em transformar vidas. Ele tira pessoas do sofrimento, dá uma nova direção e firma os seus passos. E se hoje você está vivendo um momento difícil, não desista. Continue confiando no Senhor, porque Ele ainda muda histórias. Vamos ouvir mais um louvor. Abra seu coração e receba a mensagem de Deus para a sua vida. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Eu posso dizer com convicção, meu Deus é fiel. Eu posso falar sem medo de errar, meu Deus é fiel. Cumpre suas promessas, age na hora certa, meu Deus é fiel. Haja o que houver, eu continuo dizendo que o meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz, não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Quando estou chorando, Ele enxuga meu pranto, meu Deus é fiel. Se entro na guerra, Ele luta por mim, meu Deus é fiel. Se a tristeza me encerra, Ele vem e me alegra, meu Deus é fiel. Se as ondas me cercam, Ele fala quieta-te, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz, não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, é o Deus do impossível, meu Deus é fiel. Ele humilha e exalta, Ele fere, Ele sara, meu Deus é fiel. Ele é soberano e age como quer, meu Deus é fiel. Aquiete-se, irmão, tua vitória é certa, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz, não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencer.
não me canso em dizer, meu Deus é fiel. Não há quem peça o seu trabalhar, meu Deus é fiel. Se o inimigo nos cerca, lançando suas setas, meu Deus é fiel. Faz Satã recuar, para o seu povo marchar, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, Ele diz, não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas da minha defesa, Ele por mim peleja e me faz vencedor, porque Deus é fiel. Que louvor maravilhoso acabamos de ouvir. Meu Deus é fiel. Hoje, durante todo o programa Vida Plena, estamos refletindo sobre o tema, quando Jesus nos desperta do pesadelo da vida. No início do programa, vimos que Jesus é capaz de transformar a história de quem estava perdido, dando um novo recomeço. Depois aprendemos que mesmo depois desse recomeço, a nossa força não está em nós, mas em Deus. E agora este louvor nos leva a dar mais um passo na nossa caminhada de fé. Quem foi despertado por Jesus e aprendeu a depender dele, também aprende uma grande verdade: Deus permanece fiel em todas as circunstâncias. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha, talvez existem lágrimas, portas fechadas, enfermidades, preocupações ou situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Mas a fidelidade de Deus não muda conforme a circunstância. Quando tudo vai bem, Deus é fiel. Quando estamos chorando, Deus continua fiel. Quando a luta parece maior do que a nossa força, Deus continua fiel. E uma das partes mais bonitas deste louvor diz: se as ondas me cercam, Ele fala, aquieta-te. Que palavra poderosa! Foi exatamente isso que Jesus fez quando os discípulos estavam apavorados no meio da tempestade. Enquanto eles enxergavam o perigo, Jesus mostrou que a sua voz é maior do que qualquer vento e qualquer onda. A palavra de Deus em Marcos diz: então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Talvez seja esta palavra que Deus quer colocar hoje no seu coração. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Não porque a tempestade seja pequena, mas porque o Deus que está no barco com você é infinitamente maior. E quando o louvor declara que Deus faz o inimigo recuar para que seu povo possa marchar, Ele nos lembra que a vitória pertence a Ele, a vitória do Senhor, a batalha que não vencemos com a nossa força, mas com a presença e o poder de Deus. Por isso eu te digo hoje, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Continue confiando, continue caminhando, continue crendo, porque aquele que despertou você do pesadelo da vida, Ele continuará conduzindo cada passo da sua caminhada. E agora, eu convido você a preparar o seu coração para o momento mais importante do nosso programa, que é a Palavra de Deus. E hoje temos a alegria de receber a ministração da palavra através do pastor Romildo Filho. O pastor Romildo é presidente da Igreja Batista do Jardim Brasil, no estado de São Paulo, na capital. Pastor Romildo, seja muito bem-vindo ao programa Vida Plena. Que Deus continue usando a sua vida poderosamente e que esta mensagem alcance corações, fortaleça a fé e desperte a esperança em todos os nossos ouvintes. Com vocês, o pastor Romildo Filho.
Olá, a graça e a paz do nosso Senhor a todos. É um prazer poder participar do programa Vida Plena e trazer uma meditação ao seu coração. De antemão, agradeço a amada irmã Helena Grilli pela oportunidade estendida em que eu possa trazer então essa mensagem para os irmãos. Amados, eu gostaria de tratar sobre um assunto muito interessante da palavra de Deus, que está em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. No entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei de Arã, que, convocando os seus oficiais, perguntou-lhes: vocês não me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei, meu senhor, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta disse: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: fere este povo com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco? Ordene que ele sirva comida e bebida. Deixe que comam, bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta ao Senhor. Assim, as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Meus irmãos amados, muitas vezes, diante das adversidades, nós pensamos que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco e nos sentimos sozinhos. Esse sentimento nos torna temerosos e a gente, sem saber como enfrentar uma situação, clama ao Senhor. E o Senhor mostra abertamente como Ele age em nossas vidas. O Senhor detém o controle sobre tudo. Nós que temos o hábito de tentar resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Quando a conta não fecha, quando os recursos são insuficientes, quando a nossa força se acaba, as escolhas são reduzidas. E por isso eu quero tratar com os irmãos sobre esse registro bíblico tão interessante, que mostra quanto Deus é presente na vida, quanto Ele cuida daqueles que estão aliados à sua vontade. Ele confunde os inimigos e Ele nos faz vencer as batalhas, sem sequer lutarmos. A palavra do Senhor nos diz que o rei de Arã, que estava em guerra contra Israel,
Algumas versões vão dizer o rei dos arameus ou o rei da Síria. Arã é uma província de Damasco que fica exatamente na Síria. Por isso que em algumas versões constará a palavra rei da Síria. Uma curiosidade é que essa fronteira entre Síria e Israel tem cerca de 76 quilômetros. Acima de Israel, para vocês imaginarem, está o Líbano e à direita as colinas de Golã, onde fica o Monte Hermon, e depois a Síria. Esta disputa territorial é antiga e continua até os dias de hoje. A Bíblia relata nesse episódio bíblico que lemos que o exército da Síria pretendia invadir Israel e o Senhor sempre avisava ao rei de Israel através do profeta. Ele era chamado e conhecido como o homem de Deus. Ele é quem avisava o rei de Israel sobre tudo o que os inimigos faziam. Por isso o rei sírio disse: vamos montar um acampamento aqui estrategicamente, e quando os israelitas passarem, a gente ataca. Mas Eliseu disse para o rei de Israel: olha, o Senhor me disse que os sírios estão armando uma emboscada para vocês ali, então deem a volta. A palavra do Senhor nos diz que isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes o inimigo tentou emboscar Israel. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam é que apesar do inimigo promover várias investidas, o Senhor está cuidando do seu povo. A cada momento, em cada minuto do seu dia, Deus está olhando por ti e te desviando das armadilhas do maligno. O Salmo 91, 10 e 12, versículos 10 e 12 diz que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve: o Senhor, porém, é fiel. Ele os fortalecerá e guardará do maligno. Se mantivermos relacionamento sincero com o Senhor, Ele livrará nossas vidas dos ataques e investidas do maligno. Não irá chegar à tua casa, à tua tenda, mal nenhum. O Senhor ordenará os anjos que te protejam e você sequer irá tropeçar. Por isso, é maravilhoso se relacionar com Deus. Ele está cuidando de tudo, mesmo daqueles assuntos que para você não tem saída. Sabe por quê? Conforme o Salmo 121:4, o guarda de Israel não dorme. Todos aqui já tivemos situações de livramento, mas os livramentos do Senhor não se relacionam apenas à esfera física. Deus tem dado livramentos no que diz respeito a relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos que poderiam sucumbir às vidas de muitos amados irmãos. Negócios ruins, Deus tem livrado, dentre outras coisas. O Senhor cuida de cada um de nós de maneira peculiar e especial e segundo a sua vontade. Ele te protege fisicamente, espiritualmente e sentimentalmente. A Bíblia diz que o rei da Síria ficou furioso e ele chegou a pensar inclusive que haviam traidores, um espião, um informante entre eles. Mas o interessante é que o próprio inimigo sabia que o Senhor não deixa enganados os seus servos, porque o servo daquele sírio, daquele rei sírio, diz: o rei pergunta: vocês não contarão qual dos nossos está do lado de Israel? E o servo deles responde: nenhum de nós, Senhor, é Eliseu, o profeta de Israel. Ele que conta ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Nosso Deus é poderoso. Ele sabe até as palavras que são pronunciadas em segredo, no quarto, a portas fechadas. Em Deuteronômio 29:29, a palavra diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. O Salmo 44:21 diz: acaso Deus não o teria descoberto, uma vez que ele conhece os segredos do coração? Ainda Daniel, profeta, no capítulo 2, versículo 22 diz: revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. O Salmo 139,
versículos de 1 a 4 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já conheces inteiramente. Nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente, e não existe nada que fique oculto aos olhos do Senhor ou que possa ser escondido dele. Todos os nossos pensamentos, atos e intenções estão escancarados diante de Deus, e dele ninguém escapa, ninguém pode se esconder dele. Ele enxerga até o mais profundo do homem e revela o intento do coração, e nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Sua vontade será realizada, querendo ou não. Então, ao perceber que o Senhor tinha dado a vitória, tinha livrado das emboscadas, quanto às investidas, o inimigo, ele decide buscar o profeta, e eles vão à noite e cercam a cidade. E é interessante, meus amados irmãos, que por que o inimigo enviou uma tropa inteira composta de soldados, cavalos, carros de guerra para prender um único homem? A resposta é porque ele sabe a quem você pertence. O inimigo, ele busca te pegar com um arsenal, te cercar com um arsenal. Ele tenta investir contra a sua vida com as mais poderosas armas malignas para te amedrontar, para te causar pânico. Ele tenta te cercar, e foi exatamente isso que ocorreu. E a palavra diz que o servo de Eliseu acordou cedo e quando olhou adiante viu as tropas sírias. Imaginem essa cena, ele ficou apavorado. E a única coisa que ele conseguiu dizer foi: Senhor, estamos perdidos. O que vamos fazer? Existem situações na vida que as lutas parecem ser grandes demais, que os problemas estão te sufocando, que aquilo será o seu fim. E quando vivenciamos o caos, quando passamos pelo inverno da alma, quando estamos pressionados, nós questionamos o que vamos fazer, e muitas vezes chegamos à conclusão de que estamos perdidos. A única coisa que nos ocorre nesse tipo de situação é: estou perdido, não sei o que fazer. E o que fazer? Está difícil, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se vou conseguir segurar, a luta está grande demais, eu vou sucumbir, agora é meu fim. São questionamentos que o nosso coração faz. Mas eu tenho uma notícia importante para você. Ouça com atenção. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, pois o Senhor te diz hoje que aqueles que estão convosco são mais numerosos dos que os que estão com eles. Em Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Em Deuteronômio 20, versículo 4 diz: pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para dar-lhe a vitória. Em 2 Crônicas 32:8 diz: com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Em Josué 23:10 diz: um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Em Deuteronômio 3:22 diz: não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Eliseu fez 3 orações poderosas nesse momento. A primeira, ele disse: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Ele orou e viu as colinas cheias de cavalo, de carruagens, de fogo ao redor de Eliseu. Aquele servo provavelmente havia visto muitos milagres acontecerem a partir do profeta Eliseu, mas talvez aquilo foi o ápice em sua vida, o maior milagre, a maior visão, ver parte do exército celestial. Certamente aquela foi a maior demonstração de poder de Deus para o profeta Eliseu.
Meus irmãos, nós começamos a enxergar o sobrenatural quando oramos, quando compreendemos a quem servimos, quando entendemos a nossa limitação e deixamos de querer resolver sozinhos os problemas. Entreguem nas mãos do Senhor, depositem os problemas aos pés da cruz, confiem no poder de Deus. A oração de Eliseu foi um pedido para que os olhos espirituais do servo fossem abertos, para que ele enxergasse por si mesmo que eles não estavam sozinhos naquele momento. Em Efésios 6,12, a palavra de Deus nos diz: pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus estava cuidando deles. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Lembre-se quem Ele é. Lembre-se quem Ele é. Meus irmãos, em Apocalipse 1:13-18 diz quem nós servimos. Está escrito: e entre candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. E João diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Quando os arameus foram na direção de Eliseu, ele fez a segunda oração poderosa: fere este povo de cegueira. Deus fez o que Eliseu pediu. Na primeira oração ele pede a abertura dos olhos espirituais, na segunda ele pede a cegueira espiritual daqueles militares. Eliseu não pede que Deus ataque os inimigos com exércitos espirituais, nem que destrua aqueles homens. Ele pediu a Deus que confundisse aqueles homens. Esta conotação de ferir, de cegueira, é muito importante, meus irmãos. Observem, amados, apesar do colossal exército celestial à disposição do profeta que cercava todo o exército sírio, não houve batalha, não houve sangue, não houve confronto. O inimigo armado se torna totalmente dependente daquele que pretende prender. A guerra é vencida antes do confronto. Meus irmãos, os soldados foram confundidos por Deus ao ponto de conversar com Eliseu, de ver Eliseu caminhar com ele, mas não reconheceram. E a palavra nos diz que Eliseu levou seus inimigos até a Samaria. Samaria era a capital do reino do norte de Israel, e após a morte de Salomão, aproximadamente 930 depois de Cristo, o rei de Israel dividiu o reino em 2, o reino do norte, composto por 10 tribos, liderado por Jeroboão, com capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, liderados por Roboão, com capital em Jerusalém. E ao chegar em Samaria, Eliseu fez a terceira oração poderosa. Ele disse: ó Senhor, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Num primeiro momento, os soldados sírios arameus estavam tranquilos, procurando pelo profeta. De repente, no estalar de dedos, quando se dão conta, estão no meio do território inimigo, cercados por muitos soldados israelitas. Não tinha para onde correr. Quando o mal tenta derrubar um dos filhinhos do Senhor, nosso Pai mostra ao inimigo quem é que manda, quem é que está no controle. E aconteceu que o rei de Israel poderia facilmente matar os inimigos, mas o profeta manda fazer outra coisa. A solução para o problema não foi fazer mais guerra, mas sim, mediante a demonstração de misericórdia, a graça produz aquilo que a violência não consegue: cessar a hostilidade. O profeta não permite que o rei mate os inimigos, mas pede que lhes dê de comer e liberte-os. Em Salmos 23:5 diz: preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. E a palavra diz que assim que terminaram de comer e beber, os despediu.
e as tropas da Síria não voltaram a invadir o território de Israel. Em Lucas 6,36 diz: portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Em Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Em Mateus 9,13 diz: vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Talvez hoje você se sinta cercado. Talvez o medo tenha falado mais alto do que a sua fé. Mas o Senhor ainda diz à sua igreja, ao seu povo: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não tema, meu amado. Não tenha medo, minha amada, porque o Senhor vai resolver este problema pelo qual você está passando. E lembre-se, Deus não precisa eliminar o inimigo para demonstrar o cuidado sobre nós. A nossa segurança não depende da ausência de oposição, da ausência de problemas. E se algum dia Deus colocar em suas mãos seus inimigos, hajam com misericórdia e o Senhor se agradará de vocês. Que Deus vos abençoe. Que palavra mais edificante acabamos de ouvir. E o programa Vida Plena agradece de todo o coração ao pastor Romildo Filho pela disponibilidade, pelo carinho e pela palavra de Deus compartilhada conosco neste dia. Pastor Romildo, que o Senhor continue abençoando o seu ministério, renovando as suas forças e usando a sua vida para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E você, querido ouvinte, que foi tocado por esta mensagem e mora em São Paulo ou estará passando pela cidade de São Paulo, sinta-se carinhosamente convidado a conhecer a Igreja Batista do Jardim Brasil. A igreja está localizada na Avenida Júlio Buono, 3028, bairro Jardim Brasil, São Paulo, capital. Repetindo o endereço da igreja: Avenida Júlio Buono, 3028, bairro Jardim Brasil, São Paulo, capital. Você e sua família serão muito bem-vindos, recebidos por uma igreja acolhedora, comprometida com a palavra de Deus, onde encontrará uma mensagem bíblica fiel às Escrituras, comunhão cristã e louvores inspiradores que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Você também pode acompanhar a igreja pelo Instagram, Igreja Batista Jardim Brasil, e participar dos cultos ao vivo pelo canal no YouTube, Igreja Batista Jardim Brasil. Os cultos acontecem às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, aos domingos, às 9 horas e às 19 horas, horário de Brasília. Fique aqui o nosso sincero agradecimento ao pastor Romildo Filho e a toda a Igreja do Jardim Brasil pelo carinho e pela parceria com o programa Vida Plena. Que Deus continue derramando abundantes bênçãos sobre esta igreja e sobre todos aqueles que anunciam com fidelidade a esperança que há em Cristo Jesus. Agora, vamos ouvir mais um lindo louvor e logo em seguida estaremos juntos em oração, colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa família, as nossas necessidades. Permaneça conosco. Deus tem ainda muito para falar ao seu coração. Falar com Deus
Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Piano de falar com Deus em concordância, oremos. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos agora na Tua presença com o coração quebrantado. Não confiamos em nossas forças, mas confiamos unicamente na graça que foi revelada em Jesus Cristo. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está acompanhando este programa. Tu sabes o nome, a história, as lágrimas escondidas, as noites sem dormir, os medos, as decepções, as feridas e as batalhas que ninguém conhece. Antes mesmo que uma palavra chegue aos nossos lábios, Tu já sabes tudo a nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos do Teu perdão. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no precioso sangue de Jesus, purifica a nossa mente, o nosso coração e a nossa consciência, que todo pecado confessado seja lançado no mar do esquecimento, porque a Tua palavra declara que o sangue de Jesus purifica todo pecado. Senhor Jesus, entra agora em cada coração que está aberto para Te receber. Que esta pessoa possa dizer com sinceridade: Jesus, eu Te recebo como meu único, como suficiente Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, conduz os meus passos e faz de mim uma nova criatura. Pai, restaura vidas neste dia, restaura aqueles que perderam a alegria de viver, restaura quem já não consegue mais sorrir, restaura casamentos que parecem destruídos, restaura famílias divididas, restaura pais e filhos, restaura amizades quebradas, restaura saúde física, emocional e espiritual, restaura aqueles que vivem aprisionados pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza e pelo desânimo. Em nome de Jesus, quebra toda a corrente que impede esta pessoa de viver a plenitude da Tua vontade.
Onde houver trevas, faz resplandecer a tua luz. Onde houver desespero, derrama a esperança. Onde houver enfermidade, manifesta o teu poder de cura. Onde houver portas fechadas, abre aquelas que estão de acordo com a tua perfeita vontade. Pai, traga de volta os sonhos que ficaram esquecidos pelo caminho. Renova a esperança daqueles que já haviam desistido de lutar. Sopra a vida sobre os projetos que nasceram no teu coração e foram interrompidos pelas circunstâncias. Assim como o Senhor clamou e chamou Bartimeu para sair da beira do caminho, chama também os teus filhos para uma nova caminhada. Levanta quem caiu, fortalece quem enfraqueceu, abraça quem está chorando, consola quem perdeu alguém que ama, dá direção para quem não sabe qual caminho seguir. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda enfermidade. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda opressão. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda palavra de derrota. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda obra do inimigo. Porque nós sabemos que há poder no nome de Jesus. A salvação no nome de Jesus. A libertação no nome de Jesus. A cura no nome de Jesus e a restauração no nome de Jesus. E que toda honra, toda glória e todo domínio pertence ao Cordeiro de Deus, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive ao lado de Deus para todos sempre. E que cada pessoa que fez esta oração experimente a partir de hoje uma transformação verdadeira, que saia deste momento com paz no coração, esperança renovada e a certeza de que nunca mais caminhará sozinha, porque Cristo estará ao seu lado todos os dias. Nós entregamos as nossas vidas completamente em suas mãos e declaramos pela fé que uma nova história começa hoje em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele
Ele estendeu sua mão para mim. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Quero agradecer de todo o coração a você que esteve conosco pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também a todos que acompanham o programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada pelo carinho de cada mensagem, pelas palavras de incentivo, pelas orações e pelos testemunhos que temos recebido. Cada relato nos mostra que Deus continua transformando vidas, restaurando corações e escrevendo novas histórias através da sua palavra. Que tudo o que você ouviu hoje não permaneça apenas como uma mensagem, mas se transforme em esperança para os dias difíceis, força para continuar caminhando e fé para confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Durante toda a semana, continue conectado conosco. No Instagram, você nos encontra na página Helena Cristina Grilli e na página Inspirar Pessoas. No Facebook, procure por Helena Cristina Grilli e no YouTube, acesse o canal do programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe os programas. Talvez uma simples atitude seja o instrumento que Deus usará para alcançar uma vida que está precisando de esperança, está precisando de consolo, está precisando de uma nova direção. No próximo domingo estaremos juntos novamente pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também pelo canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli, para mais um encontro na presença de Deus com louvores, mensagens e palavras que fortalecem a nossa caminhada de fé. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que está em suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo acompanhe você durante toda esta semana. E nunca se esqueça, quando tudo parece impossível aos olhos humanos, Deus continua trabalhando em silêncio. Confie nele, permaneça firme e jamais perca a esperança, porque o Senhor sempre tem a última palavra. Eu sou Helena Cristina Grilli e este foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fique com Deus, tenha uma semana ricamente abençoada e, se assim o Senhor nos permitir, estaremos juntos novamente no próximo domingo. Um forte abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Amém. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.